Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje vamos falar sobre um dos animes que eu mais amo e um dos melhores animes pra mim, assim, de todos, assim. Eu vou dizer muito mais por nostalgia do que puramente pela história e tudo mais. Eu vou dizer, tem animes com história muito melhor do que ele. E é uma geração que talvez muita gente não curta, que é o Yu-Gi-Oh! GX. Assim, vamos falar desse anime, assim, a fundo e tal. Eu vou explicar pra eles como é tão importante esse anime, por que eu gosto tanto de Yu-Gi-Oh! GX e tal. Não é meu anime favorito, mas por muito tempo foi esse anime. E tipo assim, primeira coisa, esse foi um anime que me entrou, fez eu entrar pra franquia de Yu-Gi-Oh! Pro card game de Yu-Gi-Oh! Pra tudo. Porque foi um anime que foi a primeira vamos dizer, primeiro Yu-Gi-Oh! Que eu assisti na minha vida. Eu sabia do Yu-Gi-Oh! Clássico e tudo mais, mas na época não tínhamos PC, não tínhamos internet pra assistir e tudo mais. E os caras falam, pô, você vive na época de pedra. Não, internet na época existia, internet e PC existia, mas eu não tinha PC, vamos ser sinceros. Era uma época de 2017, 2018, 2014, mais ou menos essa época aí. E tinha lançado, eu assisti pela TV Globinho, quando tinha TV Globinho, e o Yu-Gi-Oh! GX foi o que me fez apaixonar por essa franquia incrível de Yu-Gi-Oh! Mas o GX, ele é diferente. Ele pra mim é o melhor temporada, porque ele pega alguns pontos do Yu-Gi-Oh! E traz muito bom. E além disso, ele é uma temporada que, pô, é dublada. É melhor ainda. Claro que a última temporada não é dublada, mas quase ele inteiro, as principais temporadas são dubladas. E ele traz uma evolução no personagem principal, que é o Jaden, que eu gosto pra caramba. Ele na última temporada é um Jaden mais maduro e que mudou muito. E tem muitos momentos memoráveis. Um dos motivos principais pra eu gostar, porque Yu-Gi-Oh! É incrível, Yu-Gi-Oh! É incrível, é maravilhoso e tudo mais. Mas um dos motivos principais pra eu gostar é por ele trazer heróis. Estamos falando de um personagem com qual ele tinha cartas baseadas em Batman, Superman, Homem-Aranha e outros. Claramente, indiretamente não é o personagem, mas é baseado nele. Que nem o exemplo do Homem-Bolha, que é baseado no Batman. Mas tinha vários. E o legal é que ele trazia uma mecânica nova que no Yu-Gi-Oh! Clássico não tinha, que era fusão. Ele fundia dois monstros e criava um monstro novo. Isso era muito legal pra mim na época, porque querendo ou não, eu nunca sabia qual seria a nova fusão. E pô, era muito foda isso daí pra mim. Então tipo assim, eu gostava pra caramba. E foi pra mim uma das melhores temporadas. Mas além disso, ele tem muitos personagens legais. E a trama em si do anime, ela é uma trama simples, mais bem feita e tal, na minha opinião. Não vou dizer que é perfeito, porque não é perfeito. Tem uns duelos chatos assim, mas até os duelos chatos eu gostava, entende? O Yu-Gi-Oh! GX é um anime leve. Um anime pra você assistir pra se divertir mesmo. Um anime pra se divertir. Quanto o Yu-Gi-Oh! Clássico, ele tinha a sua leveza, mas é muito mais dark, muito mais pesado. O GX não. Ele era um personagem que tinha um sonho de ser o melhor jogador de todos, o melhor duelista de todos, mas ele tinha entrado na academia. E ele é clássico, aquele clássico personagem que na época não tínhamos muito dele. Mas é aquele clássico personagem realista. Ele é desleixado. Ele não gostava de estudar. Ele não era muito bom nas provas. Ele gostava da prática, entende? Ele gostava do duelo. Ele não gostava da teórica. Ele não gostava das provas. Ele gostava do duelo. O que ele gostava, o que ele era bom era o duelo. Era tipo como se fosse um super jogador de futebol, vamos dar exemplo aí, que entrou num time escolar, mas ele é ruim em prova, ruim em estudar, só que ele é bom em futebol, então era isso. E eu achava isso muito legal, principalmente na época que eu tava estudando e tal, era uma temática de escola, e isso era muito legal, porque, pô, eu sempre fui, tipo assim, eu nunca fui um gênio, mas também eu nunca fui fã de estudar, então, assim, combinava e eu me dava muito bem. E era um personagem legal, engraçado, divertido, e é um personagem bem carismático. O Jaden é muito carismático, diferente do Yugi, que não tem um carisma. Eu não acho que o Yugi tem um carisma, eu gosto do Yugi, mas o Yugi não tem um carisma que o Jaden tem. Então, assim, diferente dele, basicamente o Jaden tinha isso tudo, basicamente. Então assim, a obra em si de Yu-Gi-Oh! Tinha isso. E o legal é que a obra em si de Yu-Gi-Oh! Ele não pisava em nada e não, vamos dizer, desprezava em nada a franquia clássica. Ele se unia com a franquia clássica. Que até o primeiro episódio o Jaden ganha um Kuribo do Yugi. Não é mostrado a cara do Yugi, mas mostra a roupinha e deixem de entender que é o Yugi. Isso era muito legal. Porque era uma passada de bastão indiretamente. E era muito legal isso. E além disso, aparece ao longo da jornada personagens que apareceram no Yu-Gi-Oh! Clássico. Mas nenhum dos personagens é deixado, vamos dizer, maltratado, vamos assim dizer. Isso é legal, porque você vê alguns personagens clássicos e ele põe o Yu-Gi-Oh! Em outro patamar. Mostra que a importância do Yu-Gi-Oh! Clássico para o GX e é muito legal. E também era heróis, então combinava muito. E é uma franquia, é um negócio que ele não sempre se manteve. Ele tem uma evolução, tanto de personagem como de deck. Porque no começo ele começa com os heróis elementar, depois ele evolui os heróis elementar dele, e depois ele tá com os Neos Espacial, que é outro deck. E o legal é que ele não tem um rival. Ele começa com um rival, depois muda para outro rival, e tem outro rival. E além do Jaden, ele tem vários personagens incríveis, vários decks memoráveis. Tem um Cyber Dragon, que eu amava pra caralho,
dragão robô, velho. Dragão robô. Combinação perfeita. Tinha uns engrenagens antigas, do Crowley lá, que eram robôs gigantescos, velhos. E tal. Tinha os Osamas que eram irritantes, mas eram legais e tudo mais. E tal. Então tinha vários decks memoráveis. Tinha uns droids que eram basicamente máquinas que tinham olhinho e boquinha do amigo do Jaden e tudo mais. Então, além de ter uma abertura espetacular. E o legal é isso. Um dos momentos o Jazz era o rival do Jaden. Alguns momentos o Zane era rival dele. E depois veio o Aster. Pô, e a temporada do Aster é muito foda. Pra mim é uma das melhores temporadas. Ele chega com o Jaden. Claramente ele perde pro Zane, que era o melhor da escola. Mas ele fica entre o segundo melhor. Então assim, o Jaden tava em segundo melhor. Chega um cara do nada e dá um pau no Jaden que ele fica tão assim abalado. E acontece, claramente tem uma coisa a fundo e tudo mais lá. Pra ele basicamente não consegue mais enxergar as cartas dele. Ele não consegue mais duelar. Então fica nisso. E depois dessa derrota vergonhosa que ele tem, ele consegue simplesmente estar evoluindo e ganhando um deck. Consegue os Neos Espaciais, que são decks que ele desenhou antigamente. Foi mandado pro espaço e tudo mais. Então, assim, é um negócio muito interessante. A obra em si de Yu-Gi-Oh! GX, ela trabalha de uma maneira legal, maneira divertida. E os decks são incríveis. Os duelos são memoráveis e tal. Claramente tem enrolação em alguns duelos. Tem uns duelos chatos, eu não vou negar. Mas, assim, os personagens são muito incríveis. Ele, tipo assim, ele traz a essência de Yu-Gi-Oh! Clássico e melhor ainda. Porque você sente a mão do Yu-Gi-Oh! Clássico. Você sente aquela essência, mas de uma maneira diferente. O Kaiba aparece. Ele aparece indiretamente igual o Yugi. Igual disso aparece vários personagens. Aparece o Kaiba Man, que é a versão alternativa do Kaiba e tudo mais, que no anime explica. Tem várias fusões memoráveis. O Zane, ele muda também. Então os personagens, eles têm uma evolução. Eles têm um background. Principalmente os personagens mais importantes da obra têm toda uma evolução. E ele tem um dos melhores finais pra mim. Que assim, o final do Yu-Gi-Oh! Clássico é incrível, é memorável e é triste. Mas o final do GX é muito foda, porque é o Jaden versus o Yugi. Eu acho isso muito foda. Além de adicionar uma das criaturas mais bizarras que eu fiz gostar, que é o Bell. Tem decks memoráveis, que é igual o Fera de Cristal. E isso que era o legal de Yu-Gi-Oh! Ele trabalhou muito o Jaden. Ele trouxe um personagem muito carismático e teve uma evolução, todo um background de evolução incrível do personagem. Os decks dele evoluiu, os personagens, cada temporada ele adicionava novos personagens. Claramente teve personagem ruim no meio da adicionação, mas ele tentava adicionar novos personagens e novos inimigos cada vez mais fortes e mais fortes e mais fortes e mais fortes. Que nem a primeira temporada, se eu não me engano, ele enfrenta as bestas sagradas no final e é legal, são versões malignas dos deuses egípcios e tem tudo isso. Já na segunda temporada, eu acho que ele enfrenta a Sociedade da Luz e tal. E aí na terceira temporada ele enfrenta aí o Bell. E na quarta temporada aparece um inimigo lá que eu não lembro o nome dele. Mas assim, tem tudo. Tem até uma parte que o Jaden realmente vira o Jaden do mal. E tudo por um motivo e tudo mais. Então isso é muito foda. Era muito foda mesmo. Assim, pra mim, Yu-Gi-Oh! GX é uma das melhores obras. Eu já assisti mais de 15 vezes esse anime. Eu não considero ele meu anime favorito. Porque querendo ou não, pra ser favorito tem outras exceções. Mas assim, pra mim é um dos melhores animes que eu já assisti. Ele, igual eu disse, ele é um anime que eu assisto porque é um anime leve. Eu consigo assistir vários e vários episódios muito legais. Claramente, igual eu disse, tem umas barriguinhas ao longo da jornada. Mas assim, nada que chega a me incomodar. E pra mim, ele é a temporada mais divertida de Yu-Gi-Oh! Que tem. De verdade, assim, eu sei que o clássico, não diz respeito ao clássico, eu acho o clássico incrível. E o 5DS, outras temporadas incrível. Eu sei que muita gente prefere uma história mais pé no chão, uma história mais realista, mas eu gostava do GX porque tanto por eu estar no colégio na época, quanto por ser uma história leve, que tinha sua evolução. O deck era incrível, era muito deck bom. E era o deck, tipo assim, era uma época que tinha lançado arquetipos, que é o quê? Irmãos, como se fossem irmãos, decks que são irmãos. Então lá o Jaden, em vez de ele usar um Hero, um dragão, não sei, ele só usa Hero. Ele só usava heróis. Claramente depois apareceu um Neo Espacial que são heróis do espaço. Mas sempre foi heróis. Aí tinha um rival lá, que é o Aster Fênix, que usava Destiny e Hero, que são basicamente, como é que se diz? Não é deck, não é vilões, é simplesmente anti-heróis e tal. Aí tinha tudo isso a fundo, assim, na obra e tudo mais. E tínhamos decks de koala, tínhamos decks bem legais e divertidos e tal. E tinha muito disso, tinha um dragão armado que depois surgiu. Então, tipo assim, teve muitos decks legais e memoráveis pra mim. Muitos personagens legais e memoráveis. Igual eu disse, é um anime leve, um anime que tinha sua carga pesada, tinha os inimigos realmente memoráveis e tal. Tinha o seu peso quando era necessário, mas também, muitos momentos, um anime em si era bem leve e bem legal.
Então, assim, galera, no geral, realmente, uma temporada memorável. Eu não sei se você assistiu o anime de Yu-Gi-Oh! GX, não sei se você ainda assistiu. E se você quer assistir, pô, tem no YouTube. É só você procurar Yu-Gi-Oh! GX, você acha dublado pra você assistir. Então, se você quiser assistir, tem lá as 3 temporadas. A última que não tem, que a última eu assisti uma vez, mas normalmente as 3 temporadas principais eu assisti várias e várias vezes, principalmente por ser dublados, leves e divertidos. Então, assim, é uma temporada legal, é uma temporada divertida. Foi um anime que me marcou muito e tal. Eu sei que muitos de vocês também assistiu, então se você assistiu, deixa aí nos comentários. Claramente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo. Deixa aí sua opinião sobre essa obra que, vamos dizer, amada e odiada também. Tem muita gente que odiou por ser, vamos dizer, basicamente igualzinho o Yu-Gi-Oh! Por ter coisas do Yu-Gi-Oh! Diferentes do Yu-Gi-Oh! Clássico. Muita gente não gostou, mas eu gosto bastante. Eu acho que é muito da essência do clássico, mas melhorado. Eu acho que o Yu-Gi-Oh! GX é uma melhora do que o Yu-Gi-Oh! Clássico foi. Foi basicamente como se fosse o Yu-Gi-Oh! Clássico 2. Então o GX é realmente o Yu-Gi-Oh! GX, em outras palavras. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, se você já assistiu, você gosta, se você gostou ou não. Se você gosta de Yu-Gi-Oh! Deixa aí nos comentários. E claramente não esqueça do like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo.